Mas temos a satisfação de ter de anunciar a primeira atividade científica da nossa Bienal. É uma conferência que terá como conferencista o Dr. João José Freitas Carvalho, professor aqui da Unicristos, nome de escola dentro da sua área, aqui no nosso Ceará e em todo o Brasil, conhecido em todo o Brasil. E o presidente da mesa, que é o acadêmico José Arruda Bastos, também professor desta universidade, e para a alegria nossa, também acadêmico da Academia Cearense de Medicina. Homem de incrível. Arruda é escritor, professor de medicina aqui, como eu falei, da Unicristos, ex-secretário de Saúde do Estado do Ceará e do Conselho Nacional de Saúde, e membro titular da nossa AMC. Passo a palavra para o doutor Arruda para dar continuidade à sessão. Bom dia a todos. Inicialmente vou convidar aqui quem vai secretariar a mesa, que é a acadêmica de medicina aqui do sexto período, sexto semestre da Unicristos, Lília Bastos Silveira. E chamar também o conferencista, o doutor João José de Carvalho Rocha. Doutor João José. Vamos. Distintos confrades, confreiras, senhoras, senhores, acadêmicos de medicina, convidados, autoridades presentes, bom dia. É com grande alegria e honra que damos início à conferência de abertura da nossa 21ª Bienal da Academia Cearense de Medicina. Um evento que, ao longo dos anos, tem se consolidado como espaço de excelência na reflexão crítica sobre os rumos da ciência médica e os desafios que se impõem ao exercício profissional. O tema desta manhã, inteligência artificial na medicina. A tecnologia vai modificar o futuro? É a pergunta que nós vamos tentar responder nessa conferência. Nos convida a olhar adiante essa conferência, com ousadia, mas sem perder de vista os princípios que alicerçam nossa prática médica. Como palestrante, temos o privilégio de receber um nome que dispensa apresentações, o ilustre Dr. João José Freitas de Carvalho, neurologista de notável reputação, cuja trajetória acadêmica e assistencial se destaca pela consistência ética e compromisso com a inovação. Dr. João José é graduado em Medicina pela nossa Universidade Federal do Ceará, é mestre em Neurologia pela UFRJ, doutor em Neurologia pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Atuou como docente também na Universidade Estadual do Ceará. Atualmente exerce docência aqui na Unicristos como professor de Neurologia e a coordenadoria adjunta do curso de Medicina da Unicristos, onde tem contribuído de forma vigorosa para a formação das novas gerações de médicos. Seu currículo é vasto, mas destaco com orgulho algumas passagens, breves passagens, são marcantes. O Dr. João José é fundador do Núcleo de Cefaleias e da Unidade de AVC do Hospital Geral de Fortaleza, marcos relevantes para o fortalecimento da neurologia em nosso Estado. Um fato pessoal: durante a minha gestão como secretário executivo da Saúde do Estado e mais tarde, já na condução da pasta, testemunhei pessoalmente o empenho e a liderança do Dr. João José na consolidação da neurologia como uma das maiores áreas e maior impacto na rede pública estadual.
mas é sobre o futuro que trataremos hoje. A inteligência artificial, conceito por décadas restrito à ficção científica, é hoje uma realidade incontornável em diversos campos, inclusive na medicina. Ela já está presente em algoritmos diagnósticos, em modelos de predição clínica, na robótica cirúrgica, nos prontuários eletrônicos inteligentes, no ensino baseado em dados e, mais recentemente, em sistemas generativos que dialogam com médicos, pacientes e instituições. É inegável que estamos diante de uma transformação que poderá alterar profundamente a forma como pensamos a medicina, o cuidado e até mesmo a relação médico-paciente. Mas a grande pergunta permanece: como incorporar essa ferramenta sem perder o que há de mais humano na nossa prática médica? Será que os algoritmos nos tornarão mais precisos ou mais dependentes? A inteligência artificial poderá, de fato, democratizar o acesso ao cuidado ou aprofundar as desigualdades entre centros desenvolvidos e regiões desassistidas? Como educar o médico no futuro para lidar com tecnologia que, ao mesmo tempo, encantam e desafiam nossos referenciais clínicos e éticos? São estas e outras questões que tornarão essa conferência especialmente instigante. E não poderia haver pessoa mais qualificada para nos conduzir nessa reflexão do que o Dr. João José, que nos últimos anos, já há muitos anos, vem se dedicando ao estudo dos impactos da inteligência artificial no ensino médico, na prática diagnóstica e nos dilemas éticos contemporâneos. A medicina do futuro será, sem dúvida, tecnológica, mas quem a praticará? Continuará sendo um médico humano, responsável, empático e comprometido com o bem-estar do outro? A questão que se coloca é: como faremos essa travessia? Em nome da Academia Cearense de Medicina, agradeço profundamente ao Dr. João José por compartilhar conosco sua experiência e sua visão sobre esse tema que nos desafia, todos os profissionais e cidadãos. Obrigado, e agora, sem mais, passar a palavra para o Dr. João José, sem antes citar aqui dois grandes amigos, o deputado Alisson Aguiar, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia. Alisson, seja bem-vindo, representando a presidência da Assembleia. E eu vi também na plateia o doutor Fernando Hugo, nosso colega, também agradecer pela presença, como o doutor Lucílio Girão, inclusive meu colega de turma. Doutor João José, o senhor tem 50 minutos e vai ser controlado de forma rígida pela nossa secretária, a acadêmica de medicina, Lília Bastos. Não é isso, Lília? Ok, pode começar. Obrigado. Pode deixar. Bom, pessoal, eu estou muito feliz e até emocionado de estar aqui nessa abertura da Bienal da Academia Cearense de Medicina, em especial numa data mais especial ainda, que é a homenagem ao professor Jaci Figueiredo, que começou tudo, né? Tudo que se construiu em neurologia e neurocirurgia, o Dr. Jaci esteve presente, direta ou indiretamente. Então, eu quero me associar a essa homenagem, professor, porque ela é relevante, e o senhor é muito relevante para a medicina do Ceará e para a neurologia do Ceará. Muito bem. Então, pessoal, eu não tenho conflito de interesse para essa apresentação e, na verdade, o que a gente vai tentar fazer aqui é uma overview sobre inteligência artificial, como ela começou, quais são as ideias que estão por trás disso tudo e como isso vai impactar
na medicina. Muito bem, tudo começa com esse cara. Esse é o cara, Alan Turing. Em 1936, nós estamos há quase 100 anos, 90 anos, né? Ele escreve esse trabalho, e nesse trabalho ele começa a desenhar a arquitetura dos primeiros computadores. Máquinas que eram capazes de fazer cálculos e, enfim, de fazer, seriam os originais dos computadores que nós temos hoje. E o trabalho dele mais relevante foi esse trabalho aí, quando ele construiu esse computador para, durante a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ele decifrar os códigos que os nazistas usavam e mudavam toda noite, às 23h59, e ele, então, construiu esse computador que, todas as noites, ele decifrava e sabia quais eram as ordens que os nazistas estavam mandando, e isso foi decisivo para que os aliados ganhassem a Segunda Guerra Mundial. Aliás, esse filme, eu recomendo, O Jogo da Imitação, ele tem no Netflix, e esse filme ele conta exatamente essa história, e é uma história que vale a pena a gente assistir. Muito bem, mas um pouco depois, 1950, olha o que esse cara publica. Ele já publica esse trabalho no qual ele pergunta: podem os computadores pensar? Veja, podem os computadores pensar? Ele já, em 1950, ele já publica esse trabalho. E ele, inclusive, estruturou o que a gente chama de teste de Turing, e que dava um conceito do computador que se diferencia do humano. Então, a ideia é, você faz uma pergunta para um ser humano e faz uma pergunta para o computador, recolhe as duas respostas e entrega para uma pessoa que não estava presente. Se essa pessoa não for capaz de decifrar, de dizer quem era o computador, quem era o humano, essa máquina tinha passado no teste de Turing. Então, ele elaborou esse teste naquela época, em 1950, dizendo que esse seria o padrão para você dizer que um computador era capaz ou não. Muito bem, mas inteligência artificial mesmo, quem cunhou esse termo foi o John McCarthy. E eu quero chamar a atenção que ele está aí sentado na console de um computador imenso da IBM, que hoje caberia na nossa mão, esses computadores inteiros que vocês estão vendo aí atrás dele. Muito bem, então, esse cara, ele faz, no dia 31 de agosto de 55, uma convocação para uma reunião com cientistas, em que ele cunha o termo inteligência artificial. Ele reúne cientistas para discutir exatamente inteligência artificial. Mas a prova de conceito mais moderna de que os computadores podem pensar e podem, eventualmente, até ter uma performance melhor que humanos, ocorreu em 1997, quando o Deep Blue, da IBM, na segunda partida, porque na primeira o Kasparov ganhou, mas na segunda partida o Deep Blue ganhou do Kasparov. Esse computador, ele tinha 2 metros por 3 e ele foi treinado com todas as partidas de xadrez dos grandes mestres até então. E a cada jogada do Kasparov, ele, entre aspas, pensava qual seria a melhor jogada e fazia aquela jogada. E, no segundo jogo, o computador ganhou do Kasparov. Muito bem. Mas o ponto de inflexão, a prova de conceito foi Kasparov, mas o ponto de inflexão ocorreu quando nós mudamos a forma como os computadores processam os dados. Classicamente, os computadores processam os dados de uma forma linear, com input, processamento e output. No início desse século, esse cara, o Geoffrey Hinton, que não à toa ganhou o Prêmio Nobel o ano passado, ele concebeu com um grupo dele
a chamada rede neural. E chama assim porque eles se espelharam no córtex cerebral humano, na inter-relação entre os neurônios. Então, os computadores, ao invés de trabalharem de forma linear e apenas com uma linha, hoje, pessoal, nós temos redes neurais dessas que têm 10.000 processamentos ao mesmo tempo. Isso mudou absurdamente a capacidade desses computadores trabalharem e lidarem com dados de todos os tipos. Então, essa foi a grande revolução e, por isso, o Hinton ganhou o Prêmio Nobel ano passado. Mas essa mudança conceitual na forma em que os programas eram feitos e como o computador processava não teria tido a menor vantagem se nós não tivéssemos tido todos esses avanços aí. Essas empresas, elas foram absolutamente indispensáveis para esse processo, porque um processamento com 10.000 camadas, ele precisa de microcomputadores potentes. Ele precisa das chamadas GPUs, que são as unidades de gráficas, né, da NVIDIA. Ele precisa de computadores com alto desempenho. Essa nova arquitetura, que chama arquitetura ARM, e agora a gente já tem microcomputadores, computadores de notebooks, já com essa arquitetura, que você é capaz de rodar modelos de inteligência artificial em casa, sem ligar na internet. Então, a junção, a mudança da percepção, a mudança de como os computadores trabalham, e esses desenvolvimentos tecnológicos, foi que permitiram que a gente chegasse a essa performance. Esses avanços tornaram o Deep Blue menor do que um iPad Pro. Essa capacidade chama gigaflops, ela mede bilhões de operação que um computador faz por segundo. Veja, o Deep Blue fazia 12 gigaflops. Um iPad Pro faz 5.300 gigaflops. É como se, num iPad Pro, você pudesse conter inúmeros Deep Blues dentro de um iPad. E essa evolução tecnológica foi que, juntando com a nova forma dos computadores trabalhar, foi que trouxe para a gente a inteligência artificial. Mas o que é inteligência artificial? Só para a gente ficar na mesma página, como se diz, né? Então, na verdade, a inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que desenvolve sistemas capazes de simular a inteligência humana, capazes de dar respostas que parecem inteligentes, só que não são humanas, são elaboradas pelo computador. E esses sistemas, eles têm a habilidade de aprender, raciocinar, resolver problemas, compreender linguagem natural. Isso foi um avanço extraordinário, porque antigamente a gente só conseguia falar com os computadores na linguagem dos computadores, programando em assembly, em hexadecimal, enfim, em COBOL e outras linguagens de máquina. Hoje, a gente consegue pegar um iPhone e conversar com a inteligência artificial direto, eles compreendem a nossa linguagem natural. E, com isso, esses sistemas ajudam a tomar decisão e realizar tarefas com base em dados previamente treinados. Muito bem. Dentro da inteligência artificial, existe o machine learning. O machine learning é o aprendizado de máquina. Isso a gente já tem quando o Netflix, por exemplo, sugere filmes para a gente assistir, porque ele tem um banco de dados com as nossas preferências anteriores e ele, então, diz, essa pessoa ela gosta mais desse tipo de filme e ele mostra os filmes para a gente. Quando a gente conversa com a Alexa, ou quando a gente digita uma mensagem no celular, isso é machine learning. Mas a grande revolução veio com as multicamadas e o chamado deep learning, e tem esse nome exatamente pelas múltiplas camadas, porque dentro do Deep Learning vieram os chamados grandes modelos de linguagem, que são os LLMs,
e as IAs generativas, né, que estão, hoje, o modelo mais comum é o ChatGPT. Mas nós temos o Gemini da Google, nós temos outras IAs, outros LLMs, que são IAs generativas, que performam tão bem ou até melhor em algumas circunstâncias do que o ChatGPT. Muito bem. Como é que essas LLMs são construídas, pessoal? Porque é muito importante a gente saber como o ChatGPT foi construído para a gente entender como ele dá as respostas. Na verdade, esses grandes modelos de linguagem, eles começaram por uma coleta de inúmeros dados. Eles pegaram todo o conhecimento da internet e colocaram isso em banco de dados. Fizeram um pré-processamento para limpar a sujeira, né, que tem, né, nesses dados, criaram um modelo, conceberam um modelo, no caso deles, o modelo chama Transformer, eles conceberam esse modelo e aí treinaram o modelo. Essa é a coisa mais interessante. Hoje, você é capaz de pegar, por exemplo, todo o conhecimento da neurologia, de uma área da neurologia, se coloca num banco de dados e o modelo de IA ele treina naqueles dados que você dá. Nós temos hoje, todo mundo pode acessar aí, Notebook LM da Google, que você sobe 10 artigos, ele treina naqueles artigos e você pode fazer quaisquer perguntas naqueles artigos que ele vai responder para você. Então, assim, isso ele já é capaz de fazer isso, só que eles fizeram esse treinamento com uma quantidade absurda de dados, fizeram os ajustes depois do treinamento para que o modelo ficasse cada vez melhor. Esses modelos foram avaliados e validados e lançados, né? Então, desde o ChatGPT 1, 2, 3 e agora o ChatGPT 4 e o ChatGPT 5 está aí na porta, deve chegar em breve. Então, é assim que os modelos de linguagem são construídos e é mais ou menos essa lógica que faz que a gente deve ter quando a gente analisa trabalhos científicos que usaram IA. Eu vou mostrar vários trabalhos científicos para a gente, na hora que a gente lê esses trabalhos, a gente entender como eles foram feitos, porque esse é um novo desafio das revistas científicas. É como lidar com trabalhos que usaram ferramentas de IA para trabalhar dados, por exemplo. Muito bem. A história da IA na medicina é muito antiga. Em 1949, o Brodmann, na Universidade de Cornell, ele criou um sistema de machine learning que ele dava o diagnóstico das 100 principais doenças médicas, só com os sintomas que as pessoas colocavam. Então, isso é 1949. Mas, em 1966, o Weisbaum, ele criou, talvez, o primeiro chatbot, que foi a Elisa. Esse chatbot, ainda na era do DOS, você entrava com perguntas e você conversava com ela. E a Elisa, ela dava respostas e ficava conversando com você. Isso em 1966. Esse teria sido o primeiro chatbot que teria sido construído. E, se a gente pensar bem, o poder computacional da IA, que aprende a partir da leitura de textos, é feito como uma luva para a medicina. Por quê, pessoal? 80% dos dados de saúde são dados não estruturados. É fácil você analisar uma planilha de Excel. Você tem colunas e linhas e você faz cruzamentos e chega, com análises estatísticas, a conclusões. Mas, quando você tem, por exemplo, 100 mil prontuários, escritos à mão, escritos digitados, como é que você analisa esses dados? Então, a inteligência artificial é feita para isso, porque ela analisa aqueles 100 mil prontuários e encontra os padrões que tem ali. E você pergunta, eu quero a relação dos pacientes que têm diabetes e hipertensão arterial e que tomam medicação tal. Em 50 segundos, ele leu os 100 mil prontuários
e identifica quais são esses pacientes. Sem que você tenha que fazer uma planilha, sem que você tenha que fazer uma estruturação de dados. A inteligência artificial ela é perfeita para que a gente analise dados não estruturados. E a medicina, 80% dos nossos dados são dados não estruturados. Eu vou trazer agora algumas aplicações práticas e, sobretudo, algumas formas da gente ler esses trabalhos científicos que trazem IA no seu título, até porque IA no título de um trabalho científico traz mais leads, traz mais leituras. Então, a gente tem que ficar muito preocupado de saber como eles foram construídos. Então, uma coisa que a IA é muito boa é em modelagem. Modelagem. E doenças complexas, como as doenças psiquiátricas, por exemplo, elas têm uma quantidade de variáveis muito grandes. Hoje, nós que trabalhamos com neurologia, professor Jaci, professor Vicente, sabem disso, a gente vê 10 deprimidos. São 10 pessoas diferentes, com nuances, com detalhes. A própria enxaqueca, que tem critérios diagnósticos, os critérios diagnósticos permitem 126 fenótipos. Então, é muito pleomórfica a apresentação desses pacientes. Então, esses modelos de deep learning, de machine learning, deep learning, eles são capazes de construir modelos com 200 variáveis, com 500 variáveis, e identificar padrões. E isso vai ser a grande revolução no futuro, uma das grandes revoluções que a IA vai poder permitir em medicina, e já tem pessoas trabalhando nisso. Ela vai personalizar o tratamento. Por quê? A gente faz os grandes estudos, mesmo as meta-análises, elas analisam desfechos. Elas não analisam todas as variáveis que foram colocadas naqueles bancos de dados. Então, a gente tem hoje já diversos trabalhos utilizando modelos de inteligência artificial para encontrar subgrupos de paciente que são super respondedores daquela terapia. E, com isso, você vai permitir elaborar tratamentos personalizados para aquele paciente. Quando a gente faz um estudo clínico, a gente compara placebo e medicação, e a gente, então, faz um plot e coloca média, desvio padrão, os outliers, e você compara. Se o placebo for melhor, se a droga for melhor, aquela droga, então, é aprovada. Mas e quem fica lá em cima? E quem fica lá embaixo? Por que alguns que ficam lá embaixo respondem e alguns que ficam lá em cima não respondem? Certamente porque existem outras variáveis que os nossos modelos atuais não conseguem captar, mas um modelo de inteligência artificial, um deep learning bem construído, ele vai ser capaz porque ele amplia muito a capacidade de variáveis em cada modelo. Ele melhora a performance de não especialistas. Isso é uma coisa muito importante. Nós vivemos numa universidade, nós vivemos talvez no topo da pirâmide, mas na base da pirâmide a gente tem muita falha em diagnósticos e tratamentos. E por várias questões. Mas, por exemplo, esse trabalho ele mostrou que o diagnóstico de cefaleia, só para vocês terem uma ideia, pessoal, só 46% dos diagnósticos de enxaqueca estão corretos na assistência primária. Só 46%. E isso termina levando à cronificação da enxaqueca. Agora, vocês imaginem se o médico da atenção primária tivesse um modelo de machine learning que, com base em alguns detalhes, ele já dissesse o diagnóstico para o médico, ele já auxiliasse o médico não especialista nesse diagnóstico. E aí, eu queria trazer para vocês como a gente lê um artigo desse. Artigos que usam IA na sua concepção, a gente tem que primeiro saber quantos pacientes eles usaram. Porque IA, pessoal, é para 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pacientes. Um modelo de IA para 100 pacientes não tem sentido. Tá? Tem situações muito específicas, mas eles usaram 4.000 pacientes.
2.800 pacientes, eles usaram para treinar o modelo. Então, eles pegam 2.800 pacientes, treinam o modelo. Treinam. As máquinas têm hoje estruturas que elas treinam. Quando o modelo está bem treinado e ajustado, eles usaram 1.200 pacientes para testar o modelo. E aí, com esse modelo testado, a gente viu que os não especialistas, quando eles deram o diagnóstico só por eles, só acertaram 46% dos diagnósticos, como eu falei antes. Com o auxílio do modelo de IA, o diagnóstico sobe para 83%. Isso eu estou falando de Tarauacá do Acre. Isso eu estou falando de um posto de saúde lá na fronteira do Ceará, na Amazônia. Então, vocês imaginam o quanto isso vai ser importante para a gente melhorar a acurácia do diagnóstico desses pacientes na ponta? Isso vai ser uma coisa que vai... todos nós sabemos que as deficiências da atenção primária respingam na secundária e as deficiências da secundária respingam na terciária. Isso é exponencial, o aumento do custo da ciência da saúde. Nós temos aqui o professor Anastácio, o nosso Arruda, que foram secretários e sabem o quanto isso realmente impacta. E quando a gente tiver maior resolutividade na ciência primária, certamente isso vai melhorar. Modelos de IA, crianças e adolescentes são pacientes com mais dificuldade da gente saber o que tem, os sintomas. Modelos de IA melhoraram o diagnóstico. Eles usaram 909 questionários, treinaram o modelo com 639 e testaram com 273. Olha a acurácia, 94%. Olha a sensibilidade, quase 90%. Olha a especificidade, 96%. Então, melhorando a performance do diagnóstico dessa condição em crianças. Ele é capaz de identificar biomarcadores. Esse trabalho é um trabalho muito interessante. Eles pegaram eletrocardiogramas, esse é o vício do neurologista, eletrocardiogramas, e treinaram um modelo para detectar FA. FA no EEG simples. Mas olha como é que eles construíram o modelo. Eles usaram 649 mil eletrocardiogramas. Eles treinaram um modelo com 454 mil eletrocardiogramas. E testaram um modelo com 64 mil eletrocardiogramas. Com esse modelo validado, olha o que eles encontraram. No primeiro ECG, esse modelo já foi capaz de detectar IA com uma área under the curve, um ROC de 0,87, com uma sensibilidade de 79. Isso no primeiro EEG desses pacientes. Mas, quando eles estudaram todos os 130 mil EEGs que o paciente tinha feito nos últimos 31, vejam, a sensibilidade sobe para 82% e a especificidade para 83%. Então, isso realmente é um avanço, um avanço muito grande. E esse próprio modelo, você pode usar, um modelo que já foi testado, você pode usar para outras coisas. E aí, esse grupo, ele testou esse modelo para saber da associação entre enxaqueca com aura e fibrilação atrial, que é uma coisa que a gente sabe que acontece, mas a gente não tinha essa visão até que eles usaram aquele modelo e fizeram a mesma coisa com pacientes com enxaqueca, e vejam o que eles encontraram. De fato, quem tem enxaqueca com aura, 7,3% das pessoas apresentavam FA, e quem tem sem aura, só 5,6%, mostrando que enxaqueca com aura está associada a um aumento do risco de FA e, provavelmente, o cardioembolismo por FA tenha um papel preponderante na associação de enxaqueca com AVC, sobretudo em jovens. Vejam, essa é uma associação que nós não conseguiríamos de outra forma, a não ser usando as estruturas. Ela usa dados não estruturados, como, por exemplo, prontuários de paciente. Ele usa prontuários de paciente e, vejam, constrói modelos com 4.000 prontuários, testa com 1.800 e passa a ter uma sensibilidade de 88% no diagnóstico de enxaqueca
a partir de prontuários. Extrai informações, reconhece padrões de prontuários. Isso é outro estudo de mundo real, mostrando que você consegue, com 2.006 consultas, extrair os dados de processamento, construir o modelo, avaliou o desempenho e validou o modelo. E esse paciente, então, a partir daí, a precisão diagnóstica de enxaqueca foi de 72%, a partir de dados de prontuários escritos sem compromisso, escritos naturalmente. E a produção científica? A produção científica é uma preocupação por dois lados. Pelo lado da escrita, propriamente dita, e pelo lado da análise dos dados, como a gente já frisou. A revista Headache, da American Headache Association, ela já se debruçou sobre isso, e eu achei interessante que assim, eles reconhecem que a IA veio para ficar, e que eles estão atentos a isso e vão ficar prospectando isso, e eles acham que, no futuro, nós teremos mais aplicações que podem melhorar até a produção científica. E no ensino médico? Amanhã nós teremos o professor José Rocha, nosso reitor, hoje às 13h30, o professor José Rocha, que vai dar uma conferência sobre isso. Mas, só para lembrar, esse trabalho é um trabalho agora do mês passado, em que eles trazem quais são os requerimentos que os alunos de medicina têm que ter de IA. E vejam, no Einstein, em São Paulo, hoje, e em alguns outros hospitais, você já tem ferramentas de IA aqui do lado, no computador que você está prescrevendo. Você está vendo um paciente e você pergunta a IA que alergias ele tem. Ele busca todo o histórico daquele paciente e traz as alergias para você. Isso é uma realidade hoje já, em muitos hospitais. Então, a gente acha, e nós estamos construindo aqui na Unicristos um currículo, nós vamos implementar, a partir do próximo semestre, inteligência artificial na formação, na graduação dos alunos. A gente acha que esse currículo tem que ser equilibrado com IA e habilidades humanas. Esse currículo tem que evangelizar os alunos, tem que ter o letramento digital desses alunos, né, para que eles compreendam os conceitos por trás disso. A gente precisa, nesse currículo, colocar para os alunos a capacidade de reflexão sobre os desafios e o pensamento ético. A gente precisa reforçar as habilidades clínicas com o auxílio da IA e não substituindo a IA, ou a IA substituindo. A colaboração interdisciplinar, que é fundamental, e, finalmente, uma visão crítica, que sejam médicos que possam ser usuários conscientes da tecnologia, entendendo suas potencialidades, mas também as suas limitações. E, obviamente, que nós não vamos ter, no futuro, um psicólogo, um terapeuta com IA. Não sei, mas isso já é uma preocupação que a gente tem que entender, e eu trouxe aqui só para que a gente pensar sobre as questões éticas que a gente vai enfrentar nesse futuro. Mas esse futuro, que é um futuro de aplicações quase infinitas, universalização da assistência de qualidade, mesmo na atenção primária por não especialistas, diagnósticos precoces que impactarão na assistência, identificação de biomarcadores, dispositivos vestíveis, prevenindo crises e complicações, assistência de escolha de tratamentos, respostas terapêuticas previsíveis. Nada disso vai chegar aos pés quando a IA encontrar a computação quântica. Pessoal, esse é um computador quântico da IBM? Só para vocês terem uma ideia, um problema matemático que um computador comum levaria 10 anos calculando para resolver, ele resolveu em 3 horas e 20 minutos. Então, nós vamos ter uma capacidade de processamento brutal. E agora vem os transistores, né, os fotômeros, que são uma nova tecnologia que está aí também,
Então, a gente vai ter um aumento absurdo da capacidade de processamento desses computadores, o que vai potencializar ainda mais e trazer ainda mais benefícios dessa tecnologia. Bom, o que eu quis trazer aqui foi uma nova ideia, na perspectiva de que, expostos a ela, vocês não voltem ao tamanho anterior, ao tamanho original, e possamos juntos construir uma medicina do futuro cada vez melhor, cada vez mais direcionada ao seu propósito e com sucesso. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, pelo convite. Agradecer, no nome da Academia Cearense de Medicina, essa magnífica conferência do Dr. João José, e dizer para os presentes que hoje nós vamos tratar de inteligência artificial até sábado, não só hoje. Daqui a pouquinho tem inteligência artificial na medicina, a tecnologia vai modificar o futuro? Esse é o tema, né? E que nós vamos ter agora a partir das 10h30, uma mesa redonda. Inteligência artificial, impacto, tendência e tecnologia. Uma mesa que vai ser presidida pelo acadêmico Janedson Baima Bezerra. E nós vamos ter aqui vários expositores e vai ser importante que todos participem. À tarde, a partir das 13h30, também IA, impacto, tendência e tecnologia, mais uma mesa redonda, depois do intervalo, e continua com a mesa 3, discutindo esse assunto. Bom, agradecer ao doutor João José, passar para ele aqui o certificado, dê aí. Vamos ali para tirar uma foto. Agradecer a acadêmica que Lília Bar Silveira, que na hora certa marcou o horário certinho.